Agora na Banda B, um negócio que deu certo, com Antônio Nascimento. Muito boa tarde a você, meu amigo, a você, minha amiga, que até agora esteve ligado aqui no programa Luiz Carlos Martins, com a turma do rádio nesse sábado. Hoje estamos chegando com mais um negócio que deu certo. E hoje um case de sucesso muito legal, que começou aqui em Curitiba e ganhou o mundo, né? Estou aqui com a Maria Priscila Alves Nabosny, que é a CEO da Mapa 360 e também do Mundo Map. Maria Priscila, seja bem-vinda à Banda B, que prazer recebê-la aqui, Maria. Meu Deus, eu que agradeço o convite de vocês, de estar aqui hoje podendo contribuir e compartilhar um pouquinho da nossa história, que nasceu aqui, né? Vir aqui hoje foi recordar quando a gente começou aqui em Curitiba, há 22 anos atrás. É mesmo? Sim. E aí me conta, como é que foi esse início, 22 anos atrás, né? Você já trabalhava no meio, decidiu caminhar com as pernas próprias, como é que foi isso? Olha, são tantas histórias dentro da história que, como se diz, acabaria ficando muito longo, né? Mas eu empreendi, comecei a trabalhar e abrir a minha empresa aqui em Curitiba quando eu estava no 3º ano de faculdade de jornalismo, tá? Qual faculdade? A Tuiuti. Na Tuiuti? Fazia aqui na Tuiuti, exato. E eu sou ingresso da Tuiuti também. Olha, incrível, né? Nossa, aquele campus enorme, tava começando, tava em obra ainda. Desculpa, eu não lembro mais o nome do bairro, tem muito tempo que eu fui embora de Curitiba. Ali, né? Exato. Tava começando aquele campus, tava em obras ainda. E quando eu fiz jornalismo ali. Nessa época, eu fazia estágio, sempre fiz estágio dentro do jornalismo, fiz estágio em jornal aqui em Curitiba e comecei a me envolver com o lado da assessoria de imprensa da comunicação corporativa nessa época. Como eu falei, eu abri a empresa, aqui naquela época a empresa chamava MP Comunicação, tá? MP. Exato. MP do quê? Maria Priscila. Suas iniciais, né? Nada, como se diz, diferente, né? Nem um pouco original. E aí o que ocorre, né? Foi muito bacana, porque eu abri a empresa e comecei a contratar pessoas que estudavam comigo para serem meus estagiários. Eu estudando também, tá? E começamos a ter clientes aqui em Curitiba, a crescer o trabalho, principalmente no setor de turismo, Convention Bureau, que estava começando, Sindicato de Hotéis, foi um dos nossos primeiros clientes, e também a Serra Verde Express, que ficou com a gente durante 18 anos. Né? A gente costuma brincar que nós nos separamos durante a pandemia, porque até a pandemia a Serra estava conosco ainda. Seu Adonai e companhia. Exatamente. Seu Adonai foi uma das pessoas que me deu uma boa oportunidade de mostrar todo o potencial que a gente ia ter. Nessa época, a gente atuava especificamente com assessoria de imprensa. Eu tive uma oportunidade devido ao meu marido, né? Ele, na verdade, a oportunidade veio dele, ele foi transferido para o Recife e eu acabei acompanhando. É muito jovem, né? Para você ter uma ideia, ano que vem eu faço 25 anos de casada, né? E vou fazer 43 anos, eu me casei com 19. Então, foi tudo muito cedo. Abrir a empresa, se mudar para o Recife e o legal é que quando eu vou para o Recife, começa a minha operação de assessoria de imprensa lá, eu mantive os meus clientes de Curitiba. Eu vim para Curitiba todo mês. Minha ponte aérea era Recife-Curitiba. Recife durou 1 ano e meio, foi muito importante para o meu trabalho, porque lá em Recife a gente começou a entender o turismo de uma forma diferente. Naquela época desciam aviões lotados de europeus para o Nordeste brasileiro, e eu que amava o turismo e trabalhava o turismo de uma forma muito forte, eu conheci um outro lado do turismo. Ficamos lá por 1 ano e meio, quando novamente uma nova mudança. Aí nós vamos para São Paulo. Eu posso dizer que foram 3 recomeços, né? Começar em Curitiba, começar em Recife, com esse sotaque do Sul. Tanto é que a minha pós-graduação eu fiz em Recife. Passei por muito preconceito. As pessoas acham que o preconceito ele é só inverso, mas eu, como sulista lá, me chamavam de gaúcha.
Passei galega, gaúcha, essas coisas lá. E fomos para São Paulo. É engraçado, né? Porque lá no Nordeste, no Norte do país, todo mundo acha que a gente é gaúcho. Todo mundo é gaúcho. Né? Aí eu brincava, né? Eu falei, então bom, você tá me chamando de gaúcha, você que é aqui pernambucano, eu vou te chamar de baiano. Você vai gostar? Não, deu lá então. É a mesma coisa para nós. É a mesma coisa. Mas é uma coisa sadia, total, né? Total. No fundo é divertido. Fomos para São Paulo, vamos recomeçar novamente. E aí você já junta os seus clientes de Curitiba e de Recife. Vou levando para São Paulo. Então a gente chega, de uma certa forma, com uma mão na frente e outra atrás, mas com um saquinho cheio de clientes para poder fazer o trabalho e começar tudo de novo lá em São Paulo. E aí em São Paulo a conversa era outra. Ali você estava falando, um mercado extremamente canibal. Você é muito pequeno. E aí, como que você tem que conquistar o seu espaço, sendo muito jovem, de certa forma, também. E falei, vamos começar. E com isso, estamos em São Paulo até hoje. Quantos anos já em São Paulo? Já essa empresa tem 22. Nessa época, eu acho que a gente deve ter uns 18, 19 anos de São Paulo. E você foi para Recife, chegou a levar alguém daqui? Não. Eles ficaram trabalhando aqui para você? Ficaram aqui. Ficaram aqui. Eu tive pessoas muito boas que me ajudaram nesse processo aqui em Curitiba. Né? Sempre tive pessoas muito estratégicas dentro desse processo. Porque o nosso perfil de atuação sempre foi muito próximo do cliente. Por isso que eu tinha que estar aqui pelo menos uma vez por mês. Eu não conseguia me desvincular dessa forma. E aí, quando você vem para São Paulo, como é que você fazia? Recife, Curitiba? Exato. Era o trio. Exato, o trio. E aí, nessa época, quando eu vou para São Paulo, aí eu já não tenho mais clientes apenas de Pernambuco. A gente já tinha Alagoas, a gente tinha Sergipe, tinha João Pessoa e tinha Ceará. Tá? Então, a coisa começa realmente a amplificar e ter outros clientes dentro do setor. E você traz e toca e faz. Qual que é o lado bom? São Paulo é o olho do mundo, principalmente quando a gente fala no sentido do Brasil em comunicação, em imprensa. Esses caras querem o paulistano para consumir nos seus estados, nos seus produtos, nos seus empreendimentos. Então, o grande foco de imprensa que nós tínhamos naquela época, vamos lembrar que até então, quando a gente chega em São Paulo, a gente é 100% assessoria de imprensa, é levar as pessoas que moram no estado de São Paulo, principalmente na capital, para poder consumir nessas outras cidades, né? Então, faz total sentido montar a operação ali e começar essa operação forte ali em São Paulo. Quando você chega em São Paulo, era MP ainda? Não, porque quando eu cheguei em Recife, a maior agência de comunicação de Recife chamava MP. E eu dizia assim pro pessoal, como que eu vou chegar no galinheiro dos outros cantando de galo? Foi aí que nasceu a Mapa Comunicação. Foi um dia que eu estava vindo, a família do meu marido é de Ponta Grossa, a gente estava vindo de Ponta Grossa para o aeroporto de Curitiba, pensando, e agora vai ter que ter um novo nome, E a gente foi não criativo de novo, porque Mapa é Maria Priscila Alves. Eu ia falar isso agora, né? Porque você pegou o MA do Maria, né? O P do Priscila e o A do Alves. Só que tinha tudo a ver com o segmento que eu estava naquela época muito forte. Tudo a ver, quando você traz para o nome Mapa, né? Então, e aí, quem sabe a gente pode dizer que você já nasceu para isso. Total. Em São Paulo, com o tempo, os clientes começaram a nos pedir outras atividades. Vamos lembrar que nessa época estava nascendo a internet, né? Sim. Então, mas vamos voltar um pouquinho aqui. Sua chegada em São Paulo, né? Como é que foi isso? Você não conhecia, propriamente dito, o mercado de São Paulo, um mercado, como você colocou, muito selvagem, né? Carnívoro. E aí, como é que foi? Né? Até alugar um ponto, tudo bem, mas e daí, como é que é? Trabalhei. O que acontece? No turismo,
Os principais veículos de comunicação do turismo nessa época, porque a gente trabalhava praticamente exclusivamente nessa área, estão em São Paulo. Então, eu já mantinha uma comunicação com essas pessoas, porque mesmo quando eu trabalhava em Curitiba e em Recife, eu precisava de resultado em São Paulo. Então, já tinha um certo contato. O que aconteceu foi que eu fui conhecer as pessoas pessoalmente. E eu sou muito entrona, né? Então, não foi impeditivo nenhum bater na porta, conhecer, querer se apresentar. Bater na porta, eu já fiz muito isso. Tanto de empresas, tanto de jornalistas. E nisso você vai construindo essa relação. Você vai ganhando outros clientes, você vai ampliando a equipe. O meu primeiro colaborador em São Paulo trabalhava eu tinha um apartamento lá de 2 quartos. Esse colaborador trabalhava comigo no quarto. Eu não tinha filho, demorei 7 anos para ter filho. Que no futuro ia ser o quarto do meu filho. Então, nós trabalhávamos dentro do meu apartamento. Até, acho que 4 meses, 5 meses em São Paulo, até a gente instituir um ponto comercial, vamos dizer assim. Chegando em São Paulo, seu marido já estava trabalhando com você? Não. Meu marido tinha 23 anos de Novartis, indústria farmacêutica. Tá? Meu marido hoje atua como conselheiro, atua dentro de uma forma brilhante na área de recursos humanos e administrativo. Ele é um líder que eu gostaria de ser metade do que ele é, quando a gente fala principalmente na gestão de pessoas. E depois de 23 anos, quando ele sai da Novartis para empreender, ele tem outros negócios, outras áreas, ele começa a dedicar um tempinho para me ajudar nessa expansão das empresas, né? Até porque nesse momento estava chegando a startup. Isso. E aí, como é que foi se reinventar com esse início dessas novas tecnologias? O que aconteceu? Nós estamos falando do nascimento não da internet, mas vamos falar que começa o nascimento das redes sociais, né? A gente começou a produzir conteúdo para as redes sociais dos clientes, Facebook, Orkut da vida, estava rodando aí nessa época. E o nosso crescimento para o 360 sempre foi muito orgânico. O próprio cliente queria que a gente administrasse outras frentes, outras áreas. Até chegar um momento, que foi em 2018, 2017, que eu olhei o movimento que estava acontecendo de mercado, principalmente com as internacionais, que elas estavam vindo para o Brasil e com as agências de publicidade estavam vindo para o Brasil e as grandes internacionais que já estavam no Brasil começaram a comprar as empresas de relações públicas. E eu entendi que era um movimento extremamente interessante e pensei, por que eu não posso fazer o contrário? Por que eu não posso comprar uma agência de publicidade? E foi o movimento que a gente fez, tá? A gente, no primeiro momento, tentou uma fusão com uma agência de publicidade. Não deu muito certo, mas a gente acabou absorvendo toda a estrutura daquela agência de publicidade e, literalmente, implementamos o 360. Por isso que o nome Mapa passa mais uma vez por alteração e vai para Mapa 360. Tá, e o que mudou na empresa? O conceito, o que mudou exatamente? Tudo. Porque o que acontece? Primeira coisa, você ser bom em uma única disciplina já é difícil. Imagina você trazer várias disciplinas. Então eu vou te dizer, hoje a gente faz tráfego pago, marketing digital, desenvolvimento web, publicidade e propaganda, marketing de influência, relações públicas e assessoria de imprensa. Então, nós estamos falando, comunicação interna. Então, a gente está falando de 8 capítulos. O que ocorre quando a gente faz isso? Claro que, no primeiro momento, o número de pessoas de equipe cresceu consideravelmente. Segundo ponto, você tem que trazer lideranças que sejam boas, muito melhores do que você e muito técnicas para poder liderar cada capítulo desse, cada matéria dessa especificamente. E eu costumo, quando eu estou com o meu sócio, que é o Rafa, da área de publicidade, marketing digital, eu costumo brincar. Gente, eu sou o lado da empresa relações públicas, assessoria de imprensa e marketing de influência, e o Rafa é responsável pelo todo o restante, né? Que é o tráfego, é a publicidade e propaganda. Claro que a gente se complementa de uma forma muito legal, mas a técnica veio dele, porque eu não tenho formação em publicidade, apesar de achar incrível, tá? Então, eu precisei buscar no mercado gente muito boa para esse processo, para a gente poder atender com qualidade
as empresas dentro do processo 360. E aí foi natural que aquele cliente que já estava só com um serviço abrir para que a gente pudesse atender outras frentes. E aí a empresa foi crescendo cada vez mais. Hoje é uma das maiores do Brasil, né? Nos segmentos aí. Sim. E como é que é lidar com isso lá no topo, lá em cima? Primeiro que a gente ainda tem uma característica de muita humildade, porque a gente está no topo em categorias, tá? Então vamos dizer, existe hoje um conglomerado de agências de comunicação que são internacionais. Esses caras são muito grandes, tá? Nós estamos entre as maiores, nós estamos entre as 20 maiores empresas nacionais que têm um trabalho realizado 360, tá? Então, a gente está à frente de mais de 1.500 outras empresas que se caracterizam na mesma categoria. Então, de 1.500, eu estou entre as 20. Somos uma empresa 100% brasileira, 100% de crescimento orgânico. Tá? Então, nós não passamos por fusões, nós até tentamos com a empresa de publicidade, mas o que eu ganhei da empresa de publicidade naquela época foram pessoas maravilhosas, mas a gente acabou não ganhando contas, vamos dizer assim. Então, eu posso dizer que hoje, em 22 anos, foi um trabalho muito de formiguinha de crescimento próprio mesmo, de investimento próprio, para conseguir chegar onde a gente chegou entre as 20 maiores. Bem, hoje vocês têm contas de grandes clientes, né? Clientes nacionais que a gente vê aí em horários nobres da TV, enfim. Como é que foi conquistar esses clientes, hein? E assim, conquistar e fidelizar o cliente. Pois é, esse é um ponto importante. Eu até estava brincando aqui, falei para vocês que um cliente que eu tenho um carinho muito grande, que é o pessoal da Serra Verde aqui do Paraná, de Curitiba, ficou conosco 18 anos. Essa é uma característica minha e da Mapa. É muito difícil você trazer um cliente. É demorado, o namoro é muito longo, né? Existe prospecção e concorrência que você leva 2, 3 anos para conseguir chegar ao cliente. Então, quando aquele cliente entra para dentro de casa, a máxima é, nós não vamos deixar sair. Então, o nosso tempo de casa de um cliente é muito alto, muito alto. Tem esse exemplo. O governo de Bariloche está conosco há 12 anos, está indo para 13 anos. Tá? Turquia ficou com a gente 5 anos. Só saiu por conta de troca de governo, porque acontece esse tipo de coisa. Né? E eu posso te citar vários outros. Air Europa, que é uma companhia aérea europeia, 12 anos. Então, o tempo de casa é grande. Por quê? Porque existe uma preocupação de se reinventar, manter a qualidade e porque não dá para baixar a guarda. Se você abaixa a guarda, você dá disponibilidade e espaço para que alguém venha ocupar aquela tua conquista. Aquela velha máxima, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Exato. Né? Exato. É a questão até fazendo essa comparação com a física aqui, mas você disse que tem operações no exterior, inclusive. Você citou Turquia, Bariloche. E você tem escritórios lá fora também? Não, a gente faz tudo via Brasil. Tá? Hoje nós temos uma operação no sentido de capilaridade e de conseguir trabalhar as Américas tranquilamente via Brasil. Tá? Mas eu não tenho necessidade ainda de algum cliente que tenha pedido para que nós tivéssemos uma pessoa alocada em algum outro país. Uhum. Então, nesse sentido, não. De vez em quando vocês vão até lá para sentir o cliente de perto. Total. Né? Porque o namoro virtual ele é muito mais frio, né? Não, sim. E claro que a comunicação digital hoje, né, todo esse meio que a gente tem de conferências facilitou demais a vida, facilitou demais. Antigamente, por exemplo, 12, 13 anos atrás, para você fazer uma reunião com Bariloche, era complexo. Hoje a gente fala com Bariloche, se duvidar, 4 vezes por semana, conferência, como se estivesse ali do lado, né? Então, facilitou demais todo esse processo. E você fez uma pergunta sobre como que a gente conseguiu chegar nesses clientes. Olha, Antônio, você precisa sonhar. Você precisa olhar para frente, sonhar e dizer, eu quero aquilo para mim. Eu acredito que eu tenho capacidade e competência técnica para fazer um trabalho incrível. E a vida te responde.
Você vai caminhando, teu nome vai sendo realizado, vai sendo feito, a sua entrega começa a aparecer. E quando essa entrega começa a aparecer, as pessoas começam a enxergar. Isso faz com que você saia de um ilustre desconhecido para alguém que tem algum tipo de nome ou referência no mercado. E foi muito bacana, porque quando a gente começa a ser 360, uns 5 anos antes da pandemia, me deu um outro estalo, que a gente estava correndo muito perigo de ficar apenas no turismo. Até porque o turismo é uma delícia, é muito bom você trabalhar com o sonho das pessoas. É incrível, é maravilhoso. Você trabalha com alegria, você trabalha com aquilo que todo mundo quer. Só que é perigoso, porque qualquer coisa que acontece no planeta ou no nosso país, a primeira coisa que você corta é o supérfluo. E é a viagem, né? E foi a hora que eu falei, nós precisamos levar para outros setores aquilo que a gente faz de melhor no turismo, que é o encantamento e a experiência. E aí nós começamos a prospectar e a buscar clientes de outras áreas. Entrou agro, entrou varejo, entrou logística, educação, e a gente começou a criar um banco de clientes também forte de outros setores. E aí o que ocorreu? Hoje, 60% dos nossos clientes não são mais do turismo. A gente ainda tem muita coisa dentro dessa área, tá? Mas a gente já tem uma diversificação dentro da bandeja com outras áreas que nos ajudaram, principalmente quando veio a pandemia. Porque quando veio a pandemia, você imagina, se eu tivesse 80%, 90% de clientes só no turismo, o mundo parou, ninguém mais viajava, ninguém viajava para lugar nenhum, ninguém fazia mais nada, né? Então, foi um momento muito difícil, mas eu entendo que foi de bastante aprendizado e a gente voltou até muito mais rápido e muito mais forte do que como a gente estava antes. Tá certo. Chegou algum momento na sua estrada assim que você pensou e falou assim, não, eu acho que eu vou parar, vou desistir, esse negócio não vai dar certo, acho que eu vou pegar outro caminho aqui. Você sempre foi resiliente, persistente, como é que é? Muitas vezes, só que dura 24 horas. Dura 24 horas, eu tenho, às vezes ocorre de dar um down, assim, quando você tá com um desafio, ou quando você leva um não, que você quer muito um sim, e aí bate aquele down. O meu marido e o Rafa, meu marido que é o Fábio, e o Rafa, que é meu sócio, até já conhecem, já sabem que deixa eu viver o meu luto, ele dura 24 horas. No amanhã seguinte, já ligou o motor de novo e vamos pra cima. Vai pra cima. Com trator. Tanto é que a minha primeira tatuagem eu fiz com 40 anos e é resiliência, né? Tá escrito aqui, resiliência. Porque a gente teve que ser fênix em muitas vezes. E hoje, o processo se inverte muitas vezes? Quer dizer, o cliente bate na sua porta? Bastante. Falando assim, eu quero vocês? Bastante. E tem muito cliente que chega batendo na porta, que quer a gente, e que naquele momento ele não está preparado financeiramente pro escopo que nós temos. E a gente já ouviu muito nessa caminhada, o meu sonho é contratar vocês, o meu sonho é trabalhar com vocês, eu vou conseguir. Acontece isso. Tá? Recentemente a gente teve um job que a gente realizou para um destino internacional, inclusive. Também na América Latina, e a diretora conseguiu nos contratar, a gente fez o job, não significa que a gente seja tão cara assim, tá? Não é essa a questão, não. É que às vezes realmente budgets são impeditivos para que você consiga ter um job bem realizado e estruturado. E lembrando, a nossa estrutura é uma estrutura diferenciada no mercado. A MAPA é uma agência de comunicação que tem 100% dos seus colaboradores CLT. Isso não é muito comum dentro do setor. A gente tem governança, a gente tem muita coisa que não é comum na área de comunicação. A um ponto da gente estar concorrendo a um prêmio de empresa inovadora. Primeiro que a gente já foi escolhido, estamos entre as 100 empresas mais inovadoras da revista Exame, tá? Até dentro de um patamar de faturamento. E aí, nesse ponto é importante, a gente está muito ligado nesse tipo de coisa, e eu
acredito muito nessa situação. E claro que o Fábio é responsável por trazer todas essas novidades desse universo do ESG, entre outras coisas dentro dessa linha. Estou conversando aqui com a Maria Priscila, ela é CEO da Mapa 360 e também do Mundo MEP. A gente está falando aqui, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo em casa ou no carro, no trabalho, falam assim, puxa vida, mas qual que é o trabalho dela? Trocando em miúdos. Eu queria que você trocasse em miúdos para o nosso ouvinte agora. Eu sou o cliente, né? Por exemplo, eu tenho eu sou uma montadora de veículos, tá? Eu bato na sua porta. E aí, o que você faz para valorizar a minha marca, para que eu venda mais, para que eu me dê bem, falando popularmente? O nosso trabalho, ele pode ser contratado, eu costumo dizer, fatiado ou no 360. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, ou a primeira coisa que eu te responderia seria, eu preciso conversar com você para tentar fazer um diagnóstico do que você já tem, né? Do que você já tem, que está indo muito bem, que você está feliz, do que você não tem, ou daquilo que você precisa estar evoluindo. E o marketing, a comunicação é muito abrangente. Como mesmo você acabou de dizer, pode ser um trabalho de marca, pode ser uma campanha publicitária, em que eu tenha que fazer um comercial, que eu tenha que fazer materiais, anúncios de revistas, uma campanha publicitária, outdoor, entre outras peças dessa forma. Só que o que acontece? Quando você trabalha a criação de uma campanha que a gente chama de offline, você também tem um lado online. Então você também vai precisar ter o seu trabalho como empresa nas redes sociais. Colocar na vitrine. Colocar na vitrine, no online. Então a gente tem o departamento que trabalha todo esse conteúdo que vai para o online. Você tem o tráfego. O tráfego é o Google, aquilo que você paga para aparecer naqueles anúncios digitais que aparecem no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Google, né? Então a gente tem um time que a responsabilidade é ajudar os nossos clientes a venderem através desses anúncios. Mas você está lançando um produto e você quer um embaixador ou um influenciador digital ou muitos influenciadores digitais para fazer divulgação do teu produto. Nós temos a área de relações públicas que vai criar um projeto de marketing, de influência para poder trabalhar isso. E no final, você vendeu tanto, foi tão legal o teu trabalho, ou você trouxe um produto inovador pro Brasil, que você tem uma notícia para poder comunicar isso à imprensa. Aí eu venho com a assessoria de imprensa, que vai produzir um conteúdo jornalístico e vai trazer para o Antônio sugerindo isso como uma pauta, como uma sugestão. Olha que legal que essa empresa está realizando. E aí o que ocorre? Você, como jornalista, dá espaço para que essa empresa venha aqui contar essa história. Como hoje eu estou aqui contando a minha. Quer dizer, vocês fazem pé, mão e o cabelo. Barba, cabelo e bigode. Que bem legal. isso. Hoje, não sei se é antiético ou não, mas você pode citar alguns clientes que você atende? Claro, imagina. No seu case aí? Com certeza. Então, aqui do Paraná, a gente tem um cliente maravilhoso, que é a GT Foods, tá? Frangos Canção, patrocinador do Santos Futebol Clube, que é meu time do coração, mas que não tá muito bem, perdeu geração Pelé. Perdeu pro Operário essa semana passada. Você é geração Pelé ou geração Não, Robinho? Neymar. Já? Neymar e Robinho. Neymar e Robinho. Diego, exato, Robinho, né? Exato, bem isso, tá? Então a gente tem a GT Foods. Aqui no Paraná nós temos um complexo incrível que está conosco também, olha aí, ó, há 6 anos. Jurema Águas Quentes. É um cliente... Lá perto de onde eu nasci, lá perto de Campo Mourão. Lá, exato. Né? Jurema Águas Quentes é cliente nosso. Como eu comentei, nós temos 2 companhias aéreas. Nós temos a Aero Europa, nós temos a TAAG, que é a Linhas Aéreas da Angola, da África. Então, a gente tem um pé ali na África também. Tá? A gente atende o governo de Bariloche, que eu comentei. Nós atendemos uma gigante industrial chamada SKF, que são os rolamentos, né? Então, tem a SKF. A gente atende um monte de rede hoteleira. Continuando aqui no Paraná, a gente atende a Rede Slaviero, a gente atende a Rede Tru também.
A gente tem bastante hotéis, resorts. Será que eu estou esquecendo? Eu sempre estou esquecendo. São vários. O case é tão grande, né? É. E aí, é claro que para cada determinado grupo de clientes, você tem alguém que atende ali especificamente, porque Sim. senão você não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo sozinho, né? Sim, os padrinhos das contas, tá? Então, dentro dessas lideranças que eu expliquei, que a gente tem uma mesa da tábua redonda com todos os líderes ali que tocam as suas determinadas áreas, a gente sempre elege um padrinho de conta, que é a pessoa que fica responsável por fazer o acompanhamento do time, tá? Hoje a gente está falando aí de 60 pessoas na nossa equipe. 60 colaboradores, contando as 3 empresas. Tá certo. E nesses Chevalier de la Table Ronde aí, você é a Lady Marian ou tem o Rei Arthur? Olha, eu acho que eu tô mais pra... Como é que é? Lady Mary, o Rei Arthur e tem aquele outro. Como é que é? O Frei Tuck? Ai, não. Não vou lembrar agora. Lancelot. Acho que eu tô mais pra Lancelot. Então. Tá certo. E você nos falou do seu início aqui em Curitiba, depois Recife, São Paulo, e agora, o céu é o limite? Bom, eu tenho uma novidade. Tá? A gente está voltando para Curitiba, né? É mesmo? Exato. Na verdade, depois de bastante tempo, a gente está trazendo a nossa unidade de negócio. Estou contando isso aqui em primeira mão para o planeta, inclusive. Não, a gente conta essa semana para os colaboradores, isso é verdade. Por quê? Porque nós entendemos que Curitiba... Nós já temos um escritório filial na cidade de Ponta Grossa, que é uma decisão particular minha, ter essa estrutura lá por conta da família e tudo mais. Você é de Ponta Grossa? Marido. O marido. Tá? Então, a gente tem um escritório em Ponta Grossa com 20 pessoas. E ali tem... Muita empresa. Tem muita empresa, indústria. Né? Tem um agro ali muito tem forte. muita oportunidade. Né? Tem a cervejaria. Exato. Mas agora a gente está trazendo novamente a nossa estruturação para Curitiba, para aproveitar todo esse bom momento do 360, do marketing de influência e etc. Tá? E eu entendo, quando a gente olha para fora do Brasil, oportunidades para fora do Brasil, eu enxergo muito a América Latina, mas não no sentido de você ter que estar colocando um escritório. Hoje não precisa mais desse tipo de coisa. E eu entendo que a gente vai atingir a América Latina de uma forma talvez até rápida, com a startup, que daí é um outro capítulo. Porque depois de 22 anos de mapa, agora que as coisas estão tranquilas, agora que eu podia, beleza, relaxa, eu resolvi virar startupeira. Tá? E aí nós investimos há 2 anos numa tecnologia, nós temos desenvolvimento próprio de uma plataforma que conecta influenciadores com as marcas. Nós criamos um grande hub de negócios. Há 1 ano a gente abriu para as empresas, são mais de 600 empresas já dentro da Mapping, e são 12 mil influenciadores que se cadastraram, e eu tô mergulhada nesse universo de startups, começando do zero. E esse é o Mundo Mapping. Esse é o Mundo Mapping. Tá? O Mundo Mapping, ela é um grande hub de negócios. Você joga uma oportunidade ali dentro, o influenciador se candidata dizendo se ele quer ou não aquela oportunidade. Você pode pagar o influenciador em dinheiro, em permuta, em comissão, da forma que você quiser. E o que isso tem a ver com a América Latina? A gente já vem sendo muito sondado por conta desses clientes internacionais. Quando a gente apresenta a Mapping, porque hoje ela é 100% brasileira, eu tenho 100% de influenciadores brasileiros, eles olham e falam, mas eu quero isso na Argentina. Né? Então, a gente está começando a se estruturar para começar a cadastrar influenciadores de América Latina, exato. A própria Angola, o próprio pessoal da TAAG veio também conversar, que eles queriam que a Mapping fosse, que a gente estruturasse. Assim, de uma certa forma, a tecnologia já existe. O que a gente tem que fazer é traduzir, obviamente, e entender esse mercado de influência nesses outros países, né? Para ver se tem sentido, porque aqui no Brasil você abriu a porta da geladeira, tem um influenciador, né? Sim. Então, é uma realidade muito pulsante.
E eu olho para esse mercado de influência como está sendo o próximo passo e o futuro, principalmente, do processo do tráfego pago. Tá? Por quê? Porque no tráfego pago, você põe o teu lead lá, você capta o teu lead, você anuncia, beleza. Só que ali, com o influenciador, eu consigo fazer reputação. Claro, se o influenciador for bom e tiver uma boa reputação. Pro seu exato. Produto, né? E eu consigo vender e gerando lead da mesma forma. A minha plataforma traqueia isso. Então eu faço 2 em 1. E por um investimento, tanto quanto. Né? Então, a gente está bem focado nisso, em mostrar para as marcas e para as empresas esse universo, né, que me brilha os olhos. Agora, menina, eu tô vendo aqui você falar de todos esses negócios que você vai inventando e vai abraçando. De onde que vem essa veia empreendedora desse jeito, hein? Da minha mãe, provavelmente. Da minha mãe. Eu sempre olho tanto para minha mãe e para minha avó, que são minhas referências. Não, sou do interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. Lá da terra do Zeca Dirceu. Exato, né? Exato. E eu vejo que hoje eu realizo coisas que elas começaram e que muitas vezes não puderam. Minha mãe morreu muito cedo, com 38 anos. Mas minha mãe tinha 3, 4 empregos e mesmo assim ainda vendia joia, fazia sonho para vender na feira, foi manicure, então... Enquanto descansava, carregava pedra. Exato. Então eu vejo assim que esse fogo, essa vontade de fazer, vem delas. Tá certo. Me diga uma coisa, você disse que vem para Curitiba, né? E a operação lá em São Paulo? Não, quando eu falo que eu venho para Curitiba, é mais uma abertura em Curitiba. Não. A matriz está em São Paulo, sócios estão lá, exatamente. O que a gente está fazendo é mandar uma sócia para cá. Porque hoje nós somos, isso foi uma coisa que a gente começou a fazer recentemente, foi trazer pessoas que estão conosco há muito tempo, que são pratas da casa, para a sociedade no business, para eu poder ter tempo de fazer outras coisas. Então, em São Paulo, a gente tem o Rafa e o Gustavo Ban, que são 2 sócios que estão tocando lá. A Loise é a nossa outra sócia que vai estar se instituindo aqui em Curitiba, tá? E eu vou ficar borboleteando. Então, nesse modelo das firmas de advocacia norte-americanas, né? Que vão trazendo associados, vão expandindo e vão trazendo associados. É muito inteligente isso. São pessoas que estão comigo há muito tempo. São pessoas que se criaram dentro da nossa realidade. A gente tem um processo na Mapa de crescimento e de meritocracia extremamente forte. O exemplo é esse, tá? O Ban entrou como assistente. A Loise entrou como minha auxiliar lá em Ponta Grossa, quando a gente não tinha nem escritório ainda em Ponta Grossa. E 7 anos depois é sócia, né? O Ban com 3, 4 anos sócio. Então a gente tem essa construção das pessoas e isso é muito legal, porque inspira quem está chegando. Exatamente, valoriza, né? Inspira, valoriza e a pessoa se sente valorizada e vai dar o máximo dela porque aquilo também é dela. E é muito legal quando a gente olha para um colaborador que muitas vezes é recém na empresa, ele olha assim para você, eu vou ser seu próximo sócio. Opa, é isso aí. É desse que eu estou precisando lá na frente. É isso aí. E acontece. Já aconteceu. Exatamente, porque existem colaboradores e colaboradores, né? E você sente o brilho no olho daquele que vai prosperar, né? Sim, é o que tem, não só o prosperar, né? Aquele que é apaixonado pelo que faz. Tem uma máxima que provavelmente muita gente não gosta, mas eu ainda sou uma empreendedora moda antiga em muitas coisas, né? Mas muitas vezes, se você quer comprar sem olhar o preço, trabalhe sem olhar as horas. A gente já está caminhando para o fim do programa, mas eu queria aproveitar a sua experiência aqui para você aconselhar aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora em casa, ou no carro, no local de trabalho, aquelas pessoas que sonham em empreender, mas às vezes não tem coragem, né? Até tem o talento, sabe fazer a coisa,
mas está relutante, porque fala, será que olha para baixo, né? Chega na ponta ali, olha para baixo e fala assim, mas é muito alto para eu pular aqui. Qual que é o seu conselho? Eu não tenho medo. Então, para mim, para eu dizer se jogue é muito fácil. Porque você tem essa característica expansiva de ir. Mas eu entendo que tentar vencer esse medo desse primeiro passo. Não desistir na primeira lambada que você levar, até porque não vai ser uma, vai ser muitas, 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 tá? Tenha o teu momento de choro, mas se resgate para poder dar a continuidade naquilo que você tem que dar. E confia naquilo que você acredita. Confia no processo, né? Independente de qual seja o segmento. Independente de qual seja o seu segmento. E, claro, invista em marketing. Busque pessoas que vão te ajudar a divulgar. Não adianta você ter um produto incrível em que só você e sua família conhecem. Eu costumo dizer aqui que não adianta você fabricar o melhor pão da cidade e ninguém saber. E vender numa portinha lá no canto do Tatuquara. Lá, ninguém vai ficar sabendo. Exato, né? Exato. Por exemplo, Marco Polo foi para a China, conheceu o macarrão lá, e de tanto parlar, todo mundo acredita que o macarrão é italiano. Mas na verdade é chinês. Exatamente. Lá, né? Então, é importante você sempre fortalecer a sua marca, né? Muito. É a velha história do a gente tem que cacarejar, não adianta, né? Qual que é o ovo mais forte? O da galinha ou da pata? A da pata? É da pata, mas é da pata, mas quem é que canta? É a galinha. Então, é o da galinha que é valorizado. Hoje o ovo da galinha é muito mais consumido do que o da pata. Total. Na verdade, o da pata nem existe, né? Quando a gente morava lá em Cruzeiro do Oeste, tinha ainda da casa das minhas avós, mas agora... Então. Me diga uma coisa. Você disse que tem clientes em Angola, né? E como é que é tratar com essa gente lá? As pessoas falam assim, os africanos que falam português, e aí? Como é que é a cultura deles? Eles acreditam no marketing, acreditam na propaganda? Olha, eu me surpreendi bastante, porque são pessoas extremamente sérias, pelo menos as que nós estamos do dia a dia. São sérias, são agradáveis, capacitadas, falam 2, 3 línguas. Então, assim, eu vejo pessoas muito evoluídas, de igual para igual com a realidade do que a gente tem aqui. Claro que cada país tem suas nuances, suas dificuldades e etc. Mas nesse sentido, no dia a dia, nas tratativas, gosto muito de trabalhar com os angolanos. Eles são muito gente boa, muito legais, além de competentes. Por curiosidade, você falou que cursou aqui na Universidade de Tuiuti, né? Tem alguém daquela época, contemporâneo, seu de faculdade, que está no mercado aqui trabalhando, sejam nossos amigos? Tem donos de agência. Tem uma agência muito bacana aqui em Curitiba, que tem esse menino que é diretor, que hoje provavelmente já não é mais um menino, né? Deve ter a minha idade, provavelmente, que ele é dono. É que agora eu não vou me recordar exatamente o nome dele, mas é uma agência grande aqui em Curitiba. Atende Itaipu, ele tem contas de Itaipu. Não me recordo. Mas volta e meia, às vezes, a gente encontra por aí, né? Um ou outro que estudou e que esteve. A Cecília Comel, por exemplo, estudou comigo, né? Que a gente vê na TV direto. Tem muitos amigos aí que a gente conversa de vez em quando, lembra? Jornalistas, eu tenho muitos amigos queridos que, de certa forma, a vida acaba afastando, né? Mas são pessoas que eu tenho uma grande admiração. Mari Schaffer, que também é dessa época que eu estava aqui fazendo assessoria, né? Mariane Guimarães, meu Deus, Mariane Guimarães, para mim... total mito do que eu precisava na época, que era completamente o turismo. Eu fui editora da Gazeta do Povo, do Caderno de Turismo, durante muitos anos. E aí, mais várias. Reinaldo Bessa, e aí vai. O Bessa, ele tem uma ligação muito forte aqui com a gente,
porque o Luiz Carlos Martins, né, que é o proprietário da rádio aqui, tem um programa As Manhãs, que foi deputado estadual há muito tempo. Quando o Luiz veio de Jacarezinho para cá, foi o Bessa que abriu as portas para o Luiz Carlos Martins na Clube, né? Então o Bessa é um cara muito legal, muito generoso, né? Exato. Meu amigo. O filho dele, o Leonardo, trabalhou com a gente aqui. Então o Reinaldo é um cara muito gente boa, muito honesto, muito sério e muito generoso acima de tudo. Com certeza. Nossa, emplacar uma foto ou uma nota na coluna do Bessa era ganhar na loteria. Tá certo. Maria Priscila Alves Nabosny, CEO da Mapa 360 e do Mundo Mapping. Muito obrigado por ter estado aqui, abrilhantado o nosso programa. Foi um prazer realmente recebê-la aqui, né, com toda essa sua leveza, com toda essa sua gana de sempre vencer, né? Não importa se você começou ontem, se você quer ganhar, se quer chegar na frente. Isso é muito legal, a gente sentir isso, né? E a gente vê isso no brilho dos seus olhos, viu? Obrigada, Antônio. Muito obrigado por você estar aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir na sequência no YouTube, né? Vão ficar assim maravilhados com o que ouviram aqui de você, viu? Não, muito maravilha. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, de verdade. E, bom, se quiserem acompanhar a minha vida no Instagram, eu tenho um Instagram que eu comparto bastante informação e material também na área de comunicação, que é o Maria Priscila Mapa. Maria Priscila Mapa. Opa. É o meu Instagram. Então podem checar lá que vai ter sempre muita novidade, principalmente do marketing de influência. Tá certo. E toda vez que passar por Curitiba, venha nos visitar, porque a nossa porta aqui não tem tramela, viu? Pode deixar, com certeza. Tá certo, muito obrigado. Qual é o nome da sua colaboradora aqui que sacou? A Elô, diretamente de Ponta Grossa, veio aqui me prestigiar, acompanhar aqui hoje, nossas pupilas. A Elô tá com a gente há quanto tempo, Elô? 3 anos, olha como passa rápido. É da Universidade Estadual de Ponta Grossa? Ah, tá certo. É formada em Direito. Ah, doutora? Aham. Ó, Máxima Vênia, então, doutora. Tá certo, para você que esteve nos ouvindo até agora, uma boa tarde, fiquem todos com Deus. A Banda B apresentou Um Negócio que Deu Certo, com Antônio Nascimento. Até o próximo sábado.